Bom dia, boa tarde ou boa noite, vai depender do momento que você esteja me assistindo. Eu sou a Prof. Ana Cabral e eu estou aqui para analisar os temas do CNU juntamente com você. Então vamos aqui para o nosso primeiro PPT. Gente, olha só, dá uma olhada aqui, vou colocar para a gente aumentar isso aqui, né? Então, olha só. Bloco 1, Estatuto da Cidade. Se a gente for lembrar o que era o Bloco 1, é isso aqui, ó. Infraestrutura, exatas e engenharia. Galera, foi o que eu mais disse para vocês. Além da discursiva ter ali um caráter eliminatório, classificatório e tal, ela também tinha um caráter de quê? De saber na essência se você era capaz de estabelecer relações lógicas dentro de coesão e coerência, né? A partir de coesão e coerência em relação ao seu texto, à sua escrita, ao edital e a sua discursiva, certo? Então, nada menos que o esperado, né? Se a gente for botar aqui, Estatuto da Cidade é essencialmente uma relação intrínseca ao que você estudou dentro do seu edital. Gente, bloco 2, programação em SQL. Gente, sinceramente, foi literalmente Ctrl+C, Ctrl+V do edital. Tava literalmente assim exposto no seu edital. Então, mais uma vez, foi algo que você deveria ter estudado, aliás, acredito que você tenha estudado e, portanto, então, nada de surpresa, beleza? Galera, várias pessoas vieram atrás de mim perguntando sobre o bloco 8, né? Então já eu falo sobre ele porque ele foi literalmente assim uma relação muito forte com o Enem. E já eu falo contigo em relação a isso. Mas vamos lá. Olha só. Política Nacional sobre Mudança do Clima. Gente, mais uma vez, era literalmente o seu edital. O que era o bloco 3? Ambiental, agrário e biológicas. Era literalmente o seu edital, na essência, na íntegra. Então, mais uma vez, sem surpresas. E olha só, proteção dos direitos trabalhistas da gestante no contexto da insalubridade. Isso daqui, minha amiga, Prof. Ale Lopes, foi na íntegra, em cima desse tema. Então, estava previsto aí no bloco 4, principalmente essa relação de insalubridade. A lei fala sobre trabalho decente e por aí vai. Então, mais uma vez aqui, ó, trabalho e saúde do servidor, né? Então, isso foi abordado no edital de vocês. E mais uma vez, repito, a Prof. Ale Lopes acertou aí todos os temas de sociologia do trabalho, acertou aí várias coisas, inclusive o tema da discursiva. Foi perfeito, gente, dentro da nossa mentoria, a minha mentoria, né, junto com a Ale Lopes e o prof. José Eduardo, a gente abordou essa relação muito assim intrínseca, né? Muito firme. Então, o bloco 4 aí veio para arrasar, veio para saber se realmente, aliás, todos esses temas, né, vieram para saber se realmente você conseguiria, para saber se você era capaz de estabelecer uma relação lógica entre o edital e o tema da sua discursiva, né? Bom, aí segue, né? Bloco 5, educação, e o tema foi povos indígenas, né? Abordava essa relação dos povos indígenas. Bloco 6, déficit e responsabilidade fiscal, setores econômicos e regulação. Então, estava também dentro do previsto. Bloco 7, sistema prisional e saúde do preso, gestão governamental e administração. Talvez essa daqui tenha sido o tema que mais assim foi difícil de ser feito, né?
porque nem sempre todos os concurseiros, né, estavam prevendo essa relação com o sistema prisional. Muita gente não estava conseguindo fazer esse link. E mais uma vez foi o que a Lê falou dentro do bloco 4, né, que era a transversalidade dos conteúdos. Bom, e por último, bloco 8. Gente, isso aqui foi praticamente assim, Ctrl+C, Ctrl+V do Enem. A importância da educação e do progresso tecnológico para a redução das desigualdades e para o desenvolvimento. Inclusive, isso foi um tema que eu trabalhei na sala de aula com os meus meninos lá do presencial. Então, assim, gente, isso aqui é muito Enem, né? E o bloco 8 era aquele nível intermediário, era o bloco de nível médio. Fechado? Tranquilo? Meu povo, então vamos lá para as nossas duas análises. Olha só, vou analisar claramente o bloco 4, né? Dá uma olhada. Proteção dos direitos trabalhistas da gestante no contexto da insalubridade. Para começo de conversa, lá ele traz pra gente, não traz um texto motivador, ele traz um caso hipotético, ou seja, na essência como que essas coisas acontecem, né? Na realidade, no mercado de trabalho e por aí vai. Então, ele traz esse caso hipotético e você deveria ter tratado isso também como um texto motivador. Como? Porque você estaria literalmente procurando as informações para fazer esse link, este bendito link com o seu edital, né? Então, caso hipotético. E aí ele ainda traz, diante um dos tópicos, o que é insalubridade, né? Então você poderia, por exemplo, utilizar como contextualização o que é insalubridade e daí surgir as suas teses, os recortes temáticos e por aí vai. E mercado de trabalho e as pessoas gestantes. Daí aqui você abordaria, gente, olha só, mercado de trabalho e as pessoas gestantes. Isso aqui já está, assim, praticamente tranquilo para você escrever como tese 1 e tese 2, né? Começava com o que é insalubridade, contextualização lá na sua introdução e desenvolvimento 1 e 2, falando sobre mercado de trabalho e as pessoas gestantes, né? Então, abordaria essa relação de dentro do edital, que aí é conteudista, inclusive a prof. Ale Lopes fala sobre isso, faz essa análise de maneira conteudista, né? Eu faço somente da parte estrutural. Então, aqui você poderia colocar na introdução o que é insalubridade, puxando gancho para o desenvolvimento, que no caso seriam as suas teses, né? De mercado de trabalho e as pessoas gestantes. Claro que fazendo o link com o recorte temático. Qual que é o recorte temático, gente? Literalmente insalubridade. Proteção dos direitos trabalhistas. Gente, proteção, então, é a garantia dos direitos trabalhistas. Eles existem, porém, eles têm que ser garantidos. Literalmente aí, a ação do AFT, né? Então, no contexto da insalubridade. Então, literalmente, a gente tinha, mais uma vez, o edital em essência. Lembra sempre, a prof. Ale, dentro da nossa mentoria, em todos os cursos dela, aborda a relação da transversalidade. E foi na essência, transversalidade, né? Então, proteção dos direitos trabalhistas foi o que eu disse para vocês. Vou pegar aqui a caneta, vou jogar para o PPT. Então, vamos lá. Proteção dos direitos trabalhistas, aqui ele abordaria uma relação de garantia dos direitos trabalhistas, afinal de contas, eles já existem. Belezinha? Fechado. Então, da gestante, aqui eu tenho o meu direcionamento. Não é qualquer direito trabalhista, é da gestante, no contexto da insalubridade. Portanto, aqui eu tenho o meu recorte temático. Fechado? De boa! Então, quando a gente segue para essa relação, a gente está tendo uma noção aqui, ó, de um caso hipotético, e aqui você teria que ter tratado como texto
motivador. Retirando daqui, então, todas as informações, por exemplo, dos erros que tinham dentro desse contrato, né? Na verdade, dentro desse trabalho que essa mulher estava inserida. Bom, tranquilo então. E aqui, que nem eu falei para vocês, esses erros aqui vocês poderiam abordar tanto no desenvolvimento quanto para a contextualização, certo? Claro que você não colocaria assim, de acordo com o caso hipotético, não. De acordo com o que se sabe, relações entre maternidade e o mercado de trabalho, tal. Abordaria um erro específico ali daquele caso hipotético, mas sem citar o tal caso hipotético, certo? E aqui, o que é insalubridade, conforme eu disse para vocês, eu colocaria na contextualização. Nesse caso, abordaria mais na parte da introdução. Perfeito? Beleza, então. Agora, mercado de trabalho e as pessoas gestantes. Gente, isso daqui você não poderia jamais deixar de colocar, até porque é o próprio tema. Deixar de colocar isso daqui seria possivelmente uma fuga ao tema. Perfeito? Então, aqui, proteção dos direitos trabalhistas da gestante no contexto da insalubridade. E aí, dentro dessa insalubridade, ele traz o caso hipotético para suscitar a vocês essa relação dos direitos trabalhistas da gestante. Bom, mercado de trabalho e as pessoas gestantes, aqui você abordaria claramente dentro do seu desenvolvimento. Portanto, aqui já tem como a sua redação está montada. Por quê? Aqui, abordei isso aqui na contextualização, certo? Algum dos erros eu poderia ter colocado na contextualização, já puxando o gancho aqui para o meu desenvolvimento, que era um dos tópicos, perfeito? Gente, uma coisa que eu sempre vou falar para vocês é que lá estava escrito que o mínimo era 35 e o máximo eram 40 linhas, certo? Galera, pensa comigo. Se o mínimo é 35, se você escreveu 34, obviamente você não atingiu nenhum mínimo. Então, não tem como abordar aqui nenhum tipo de recurso para que seja corrigido essa sua discursiva, entende? Não caia no conto do vigário de a gente vai tentar, eu consigo, né? No caso aí de uma pessoa que faça um recurso para você, não existe, está no seu edital. Será eliminado todo candidato que obtenha, né, no caso, nota 0. E nota 0 se dá porque fuga ao tema ou não escreveu o número mínimo de linhas. Portanto, sim, está eliminado. Você ir atrás de recurso por isso, me desculpa, mas é uma perda de tempo e de dinheiro. Então, vamos lá, foca. Gente, 35 linhas é o mínimo e o máximo 40 linhas. Tem que respeitar esse intervalo. Tranquilo? Bom, voltando aqui para a análise do tema, é isso. Introdução. Contextualização, poderia ter colocado algum das infrações que tinham no caso hipotético, e aí você abordaria essa relação do que é insalubridade, dentro também, por exemplo, da relação das políticas públicas e tudo mais, correto? Bom, seguindo aqui para o nosso bloco 8, que vai ser a minha segunda e última análise. Gente, bloco 8 foi literalmente Ctrl+C, Ctrl+V aí do Enem. Por quê? Vou colocar aqui no PPT para vocês. Galera, a importância. Importância aqui é uma relação positiva da educação e do progresso tecnológico para a redução das desigualdades e para o desenvolvimento. Então, aqui eu já tenho uma relação positiva para duas finalidades. Concordam comigo?
duas finalidades: redução das desigualdades e para o desenvolvimento. Aqui a gente já poderia falar muita coisa da educação e do progresso, né? Progresso aqui também é uma relação positiva. Gente, progresso é diferente de evolução, beleza? Por quê? Progresso tem esse aspecto positivo. Evolução não necessariamente é positivo. Evolução é a mesma coisa que mudança. E a mudança pode ser tanto positiva quanto negativa. Portanto, ele aborda aqui uma relação positiva, tanto da tecnologia quanto do desenvolvimento em relação à educação. Então, aqui você teria que abordar fatores positivos, né, da importância da educação e dessa relação de progresso tecnológico, certo? E qual é a finalidade disso, da educação e do progresso tecnológico? Redução de desigualdade e desenvolvimento, certo? Então, desigualdade é um fator social. E desenvolvimento a gente poderia abordar tanto numa relação política quanto de uma relação também social. Analisando esse tema em 4 aspectos, que é como a gente faz no Enem, a gente tem isso aqui. Fator histórico, a gente tem literalmente a globalização a favor dessa relação toda, né? Por exemplo, de acordo com os princípios da globalização, entende-se a importância da educação diante ao progresso tecnológico, tendo em vista a redução das desigualdades e tal, certo? Então, de relação histórica, nós temos a globalização, temos a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa e também a Revolução Técnico-Científica, para a gente abordar, né, como contextualização. Então, esses aqui são os nossos fatores históricos. Fatores sociais, esses fatores sociais aqui é quando a gente fala do quê? Dessa relação do tema com a atualidade. Então, na atualidade, serviria para o quê, gente? A redução, literalmente, isso aqui são as suas 2 teses. Redução das desigualdades e o progresso social. Correto? Beleza. E aí, progresso social. Bom, a gente parte também para essa relação econômica. E por fim aqui, política. Galera, em fatores econômicos, isso daqui nos ajudaria com o quê, né? Em fatores econômicos, a gente tendo um desenvolvimento social favorável, a gente tem o quê? Um progresso intrínseco, literalmente de forma linear, né, no caso, de forma linear, o avanço também da educação, o avanço da tecnologia em virtude da educação. Então, investimentos na área da educação, tendo em vista o que, gente? Tendo em vista a tecnologia. E por fim, quais que são as políticas públicas para isso? Quais que são as políticas públicas que a gente tomaria aqui para levar adiante esses investimentos, certo? As políticas públicas a gente pode colocar nas costas do GOMIFES, Governo, ONG, Mídia, Igreja, Família, aqui a escola e aqui sociedade civil. Isso aqui, gente, diz aí se isso aqui não é padrão Enem. Isso aqui é literalmente Enem. Perfeito? Tranquilo? Galera, meu povo, muito obrigada
pela presença de vocês e a gente vai ficando por aqui com essa nossa análise, né? Foquei no bloco 4 e no bloco 8, que são os blocos que comportam aí os maiores números de vagas. E se você ficou com dúvida em alguma coisa, curta, comente aqui, mas não esqueça de dar o seu like e se inscrever no nosso canal. E também não esqueça de me seguir lá no @prof. Ana com 2 N's Cabral. Se você quiser que eu analise de forma mais intensa algum dos blocos, me manda um direct que eu te atendo prontamente, beleza? Um beijo pra vocês e até a próxima, gente. Fui!